A gente vem conversando, nós somos do Fórum de Segurança Alimentar, né? Então eu queria começar a fazer uma reflexão. Tudo bem, realmente somos iguais, mas nós temos um princípio baseado de povo. Como que esse povo se constrói, como que esse povo repensa? E aí, quando a gente constrói isso, ao invés de dizer que o Brasil é construído por cima de três nações, três construções de povos, quando você diz os povos indígenas têm um formato diferente de se relacionar com o seu sagrado, os povos africanos têm uma forma diferente de se relacionar com o seu sagrado também. E os povos europeus têm uma forma diferente de se relacionar com o seu sagrado. Um processo basilar, o processo da intolerância que a gente vive hoje no Brasil, é que toda a nossa Constituição e o nosso formato foi baseado a partir de um olhar de como eu vejo o sagrado, que é o olhar europeu, que é esse olhar onde, em boa parte da história europeia, a construção religiosa ela sobrepôs o Estado, ela foi maior do que o Estado, que é diferente do que a gente vivencia, por exemplo, no Islã, que o Estado é gerido a partir de um olhar religioso, mas ela não é maior do que o Estado. Na visão europeia, ela era maior. O Papa era maior do que o rei. Ele indicava o rei, ele construía o reinado. Nós estamos falando então de uma visão de que ela foi se construindo no passar dos anos, de equivalência, mas que o poder sempre esteve na mão de alguns. E eles não se negaram. E aí a gente tem o processo da escravidão, que é a maior prova disso. Quando é o processo religioso que define por que pode escravizar ou não escravizar algumas pessoas. E mais do que escravizar, coisificar, definir que aquelas pessoas não seriam humanas. E aí é muito importante para nós, talvez essa discussão dentro do Ministério dos Direitos Humanos, porque é o reconhecimento de alguns povos como humanos. Nem nós, nem os indígenas tivemos, e nem os povos ciganos, principalmente, tiveram posição de serem humanizados nesse país. Nós não fomos humanos. E é atrás dessa humanidade que a gente vem discutindo todo o processo. Quando a gente não reconhecer que o processo de escravidão ele tem um papel importante na construção da intolerância, a gente não vai conseguir avançar. Porque existe uma definição. Nós não éramos humanos, então vocês não têm para discutir isso. Que direito é esse que vocês lutam se vocês não tinham esse direito? Mas ao mesmo tempo, eu vou pegar uma fala do Eduardo Brasil há pouco tempo numa reunião nossa, que ele dizia, não dá mais para a gente dizer que todo mundo é ignorante. Nós estamos em outro tempo. Incô se permitiu que nós tivéssemos internet, computador, que nós tivéssemos... O Exu permitiu que a informação chegasse, que o caminho chegasse à nossa luta valeu. O Orixá não quis permitir que nós conseguíssemos chegar. Mas pensar nos direitos humanos desses povos que foram negados à humanidade é pensar no direito ao sagrado, mas é pensar em todos os outros direitos que foram negados a esses povos. E é por isso que uma hora confunde, quando você me diz da confusão do disque 100. Porque é a mesma confusão que um povo indígena vai ter. Porque o nosso direito inteiro está sendo negado. Não é só o direito do sagrado que está sendo negado. Todo o nosso direito é negado. Quando a legislação sanitária desse país ela é anterior à Constituição, a legislação sanitária desse país é anterior à Constituição, nunca foi respeitada nessa Constituição. E ela é usada hoje como braço, como se fosse a legislação mais vanguardista que a gente tem, mas é só para nós. Todos os açougues, todos os restaurantes tiveram revisão. Toda a legislação sanitarista teve revisão. Se você for pegar a legislação que era para os restaurantes, ela foi revisada há pouco tempo, porque mudou a forma de produzir comida, porque senão a gente não poderia ter sushi hoje no Brasil. Nós temos sushi hoje no Brasil porque foi revista a legislação, que não permitia trato de carne crua, no mesmo momento. O abate do peixe no mesmo momento não era permitido na legislação sanitária desse país. Quando é permitido para alguns, não é permitido para outros. Então hoje, quando a gente vai discutir, o Estado brasileiro, ele não é construído em bases laicas. Ele foi sempre construído em bases onde ele prevaleceu alguns em detrimento de outros. E aí ele construiu toda a sua legislação nesse formato, e a vitória das nossas zeladoras, com muita fala, com muito buchiche, muito político da Bahia, que saiu da Bahia, que saiu daqui, que garantiu essa frasezinha, essa garantia do Estado laico. Mas ela é garantida num pedaço da Constituição e negada em todo o restante da nossa legislação. Então, discutir direitos humanos e a prática de intolerância a esses povos que têm uma forma diferente de enxergar o seu sagrado, ela tem que ser discutida em âmbito maior. E aí eu vou pegar a Lei 10.639. Eu sou em 25 anos, então eu vivenciei nos últimos 2 anos do meu estudo a Lei 10.639. Eu recebi um livro didático construído a partir da 10.639.
sou oriunda dos povos tradicionais africanos. E eu tive vergonha do formato que foi descrita a Umbanda. Eu não sou da Umbanda, mas o formato que foi descrita a Umbanda nos livros didáticos desse país. Primeiro que a gente não descreve a Igreja Católica em livro nenhum didático desse país. Você não descreve a Igreja Evangélica em livro didático nenhum desse país. Você perpassa os dogmas da Igreja Católica em todo o livro. Que você fala de Natal, você fala de Páscoa, você fala de Corpus Christi, você fala de todos os feriados que existem nesse país. Mas ele perpassa por todo o livro. Mas você não tem um momento onde você diz, olha, eu vou estudar tudo de racismo, de opressão, que esse dogma fez e que este não fez. A gente não tem esse momento na história, mas para nós tem. Olha, eles matam animaizinhos, era assim que estava escrito no livro. Eles matam animaizinhos, eles fazem feitiço, e aí tem uma bruxinha toda com curvadinha. A descrição do livro didático, ela era essa. Uma legislação extremamente nova, construída a partir desses povos. Então, quando a gente... Terminando, pai. Ainda tem 3 ainda? Continua. Esse livro é de quando? É de agora? Recente? Não, foi o livro que eu fui formada. Então, foi 2010. A gente fez uma ação e tal. Mas o que eu estou trazendo é como que a gente, mesmo com uma legislação nova, a gente conduz a legislação por um processo que então o Estado brasileiro ele tem que sim ser levado o que eu estou querendo trazer aqui é que o Estado, seja ele em âmbito municipal, em âmbito federal ou em âmbito estadual, ele tem que ser levado sim à construção de dizer que ele é não só intolerante, mas ele é responsável pelos atos que a gente vive de intolerância no país. Ele é responsável. Porque ele foi construído nessas bases e ele não destruiu essas bases para se construir. A legislação ambiental hoje do nosso país, ela é uma legislação que prevalece a alguns e não prevalece a outros. A legislação de combate ao fumo, se não fosse a luta do FOESP, ela seria mais uma legislação que prevalecia a alguns a outros. E aí, os nossos agentes de polícia, eles têm muitas... Nós não fazemos sacrifício. Eu posso perguntar aqui para a maioria dos oriundos dos povos das horas, nós não fazemos sacrifício. Nós abatemos animais para nossa alimentação. E imola para comer. Não, a gente faz o sagrado, nós temos um formato diferente para nos alimentar. Como tem o povo indígena, como tem os povos árabes, nós temos formas diferentes de alimentar, os judeus. Agora, se passa a lei do sacrifício, até eu explicar para todos os agentes policiais que eu não faço sacrifício, metade das minhas estão presas. O problema é esse. O problema da legislação contra o sacrifício não é a lei contra o sacrifício. O problema é que a gente vive num estado onde a legislação pega para alguns e não pega para outros. Então existe um racismo institucional dentro do Estado. Ou a gente combate a intolerância provocada e o racismo institucional dentro do Estado brasileiro e coloca o Estado nas suas 3 esferas, dentro de CPIs específicas para isso. A gente tem que ter uma CPI específica para combater isso dentro do Estado brasileiro. E eu queria terminar por fim, que a gente mal fala da gente, é dizer de algumas ações. A expulsão de territórios de comunidades tradicionais. Quando a gente vai construir os novos planos diretores das cidades, a gente não reconhece que essas comunidades estão dentro dos territórios. A gente não reconhece o ir e vir dessas comunidades dentro do território. A cidade de São Paulo hoje transformou todas as comunidades tradicionais matriz-africanas dentro do Estado em ilegais. E eu vou lhe dizer com facilidade. Não proibiu o sacrifício, mas proibiu o translado, a comercialização e a venda. Você pode comer o que você quiser comer na sua casa, desde que ela brote do chão, porque ela não pode vir de lugar nenhum, ela não pode ser transportada de lugar nenhum e ela não pode chegar de lugar nenhum. Brotando do chão, a gente não entra, porque mal tem. Então você vive numa legislação. A nossa casa, por exemplo, foi expulsa. Há pouco tempo nós tivemos que se pegar as árvores porque os tratores definiram que aquela água, só porque está suja, tem que ser coberta. Claro, você não perguntou para a gente que vive dela. Não foi a gente que sujou, nós lutamos todo dia para manter ela limpa, mas como ela está suja, nós estamos aqui tentando limpar, mas você não vai passar o trator, nós vamos terminar aqui. E além disso, tem 7 nascentes aqui dentro que vocês não cuidam, quem cuida é a gente. Então, como é que você faz a definição? A pergunta e o questionamento é: a defesa do sagrado, a defesa do direito individual a ter o sagrado, ela não pode perpassar do direito coletivo de eu ter o sagrado de uma forma diferente de agir. Porque senão a gente, mais uma vez,
vai olhar o indivíduo sem garantir a manutenção das comunidades. É isso. Obrigado.